Oi, gente, eu sou Elizabeth Pimentel. Uma vez eu fui ministrar numa cidade lá no Nordeste e depois do culto me levaram para comer um camarão maravilhoso no melhor restaurante que tinha na cidade. E aí eu ouvi uma história muito interessante de uma mulher que, alguns anos atrás, era catadora de caranguejo e ela morava num lugar perto de um brejo, onde todo mundo que morava naquele lugar fazia a mesma coisa, tinha a mesma função. Só que numa ocasião não tinha caranguejo para vender. E aí ela ficou num estado muito difícil financeiramente. Um dia ela não tinha nada para dar para os filhos para comer. E ela saiu meio desorientada da vida. E no meio do caminho, ela estava indo para o mercado, né, um mercadinho, morava isolada da cidade. Mas ela ia ver se conseguia comprar alguma coisa para as crianças, mas ela não tinha dinheiro. E ela parou no meio do caminho e sentou no chão, chorou muito e começou a falar com Deus o que ela ia fazer da vida dela. E enquanto ela chorava, passou o tio dela a cavalo, perguntou o que estava vendo, ela falou mais ou menos por alto o que estava acontecendo, ele pegou o dinheiro que tinha no bolso e deu para ela, representava mais ou menos uns 30 reais, como se fosse o dinheiro de hoje. Muito bem, ela foi para o mercado. Quando ela chegou lá, ela olhou para aquele dinheiro e pensou o seguinte: se eu gastar esse dinheiro aqui, quando chegar amanhã, daqui 3 dias, e não vai ter nada de novo para comer. E o que eu vou fazer? Então ela parou, pensou, ela dividiu o dinheiro ao meio, comprou alguma coisa para levar para as crianças comer e o resto do dinheiro ela comprou material para fazer sacolé. Ela fez os sacolés, no dia seguinte tinha um jogo de futebol num campinho afastado, na região onde ela morava, e tinham muitas pessoas que ficavam lá frequentando esse jogo. Ela fez o sacolé, levou para lá, e como tudo que ela fazia era muito bem feito, os sacolés venderam todos. E aí todo o dinheiro que ela pegou, que ela ganhou, de novo ela fez a mesma coisa, comprou alguma coisa para as crianças comerem, e o resto ela fez 3 vezes mais a quantia de sacolé que ela tinha levado no outro dia. E aí ela foi indo, foi vendendo cada dia mais, e aí ela resolveu levar mais coisas. Um dia ela levou um caldinho de peixe para eles comerem com pão, e isso fez um sucesso tão grande que os fazendeiros que moravam ao redor começaram a encomendar para ela o caldinho de peixe. E aí ela começou a incrementar. Aos poucos ela estava vendendo refeição e fazia fila na casa dela para comprar refeição. Eu sei que ela foi juntando dinheiro, um dia ela conseguiu abrir um pontinho na cidade e abrir um restaurantezinho. E aí ela começou a fazer a comida dela com tudo que ela sabia fazer. E ela cozinhava muito bem. Eu sei que as coisas andaram tão bem que ela, naquele momento, já tinha, quando eu fiquei sabendo dessa história, ela já tinha 2 restaurantes enormes e ela tinha 300 funcionários. E eu estava comendo camarão em um desses restaurantes dela. Aqueles 300 funcionários dela eram pessoas que moravam lá naquele vilarejo onde ela morava. Ninguém mais era catador de caranguejo, porque ela pagou curso para todo mundo e foi empregando as pessoas, e a vila mudou de cara. Tudo mudou naquela situação e na vida dela também. Ela mudou a história dela e mudou a história de muitas pessoas. E aí eu fico me perguntando sobre aquela passagem que tem na Bíblia que fala o seguinte: tudo que a gente pedir para Deus, a gente recebe. Pedi e vos será dado. E tem uma outra passagem que também fala: pedi e não recebeis porque pedi mal. E quando eu lembro dessa história, eu fico pensando como que é pedir mal. O que significa pedir mal? Uma das coisas que significa pedir mal é que a gente pede o bolo pronto e Deus dá o ingrediente. Essa mulher recebeu ingrediente e fez o bolo dela. Às vezes a gente para achando que Deus não está ouvindo. E Ele já deu tudo que a gente precisa para construir aquilo que a gente tem capacidade para construir. E aí talvez tenham pessoas que falam assim: não, mas eu fiz alguma coisa, eu trabalhei, eu fiz e as coisas não deram certo. Às vezes a gente faz um bolo e ele sola. E quando o bolo sola, a gente procura saber qual foi o ingrediente que a gente colocou a mais e qual que a gente colocou a menos. E aí a gente vai alterando a receita até ele ficar perfeito. É assim a vida. Deus dá o ingrediente. Quem vai fazer o bolo somos nós. Não adianta esperar o bolo pronto. Só que nem sempre a gente faz de primeiro e ele dá certo.
A gente tem que ir adequando a receita até que a gente entenda exatamente o que tem que fazer. Espero que você tenha entendido o que é para fazer na sua vida. Deus te abençoe. Fica na paz.